Olá pessoal, estamos aí para mais um episódio do podcast. Hoje com o nosso amigo Gili para uns, Giliardi Camilo para outros e 1.8 filmes para o mercado. Então, o nosso grande parceiro aí que vem construindo com a gente vários materiais né, de audiovisual, nos ajudando a nos posicionar como marca. Hoje um dos nossos parceiros aí nessa criação do podcast. Conta aí para nós aí, Gili, como é que foi essa ascensão, como é que o Giliardi resolveu ter uma produtora e estar nesse estágio aí da 1.8. Fala pessoal, em primeiro lugar, muito obrigado por estar aqui e a gente fala sobre verdade. Eu já vou ser bem verdadeiro aqui, a gente está regravando esse início porque o início não pegou. Então, já tô rasgando a seda pela terceira vez. Me impressionou como o Eduardo agora foi verdadeiro pela terceira vez aqui. Então, Eduardo, obrigado. Então eu vou rasgar a seda de novo, porque a gente já conversou no início aqui, o prazer que eu tenho em sentar de frente contigo. No início a gente sentava para poder negociar e para mim é um prazer enorme poder sentar para poder compartilhar um pouco, aprender contigo e que eu possa também ensinar um pouco as pessoas a se posicionarem no digital, né? A 1.8 Filmes, ela nasceu pelo sonho de eu querer criar meus conteúdos pela falta de dinheiro, justamente isso. Eu vivi da música e não tinha condição de gerar conteúdo, pagar naquela época muito caro gravar um clipe. 2013 ali para 2014, e aí eu criei 1.8 com o formato de eu gerar esse conteúdo. Só que não existia o nome 1.8 Filmes, né? Sim. Uma curiosidade, às vezes as pessoas não sabem, 1.8 Filme é o diafragma de uma lente, é a abertura de uma lente. E a logo da 1.8 Filmes é o Espírito Santo. Legal. Então eu queria que expressasse a minha fé e ao mesmo tempo tivesse algo técnico ali da marca, né? E em 2016 eu iniciei então com a produtora para poder gerar esses 2013 para gerar esses conteúdos para mim de marca. Eu comecei a entender que o negócio, calma aí, não era mais a música, o negócio era gerar conteúdo e gravar vídeos para empresas. Isso poderia me dar um dinheiro. E aqui até uma outra curiosidade, em 2015 eu fui mandado embora da empresa que eu trabalhava. Eu casei desempregado. Casei literalmente desempregado. E para algumas pessoas que estão iniciando no mercado imobiliário hoje, ele fala assim, eu tô entrando sem R$1 no bolso, eu preciso gerar uma venda... Tá normal, então. Tá normal. E assim, eu, por incrível que pareça, diante da dificuldade, me dá uma vontade de fazer acontecer, porque tu tem que fazer acontecer. Então, as maiores ideias, às vezes, podem nascer até nesse momento. Sim. E aí fica aqui uma dica, não demonstre pro seu cliente que você tá precisando da comissão ou da venda, porque se ele notar isso daí, já perdeu. E eu iniciei isso e eu sempre trabalhei com o lado estratégico, porque desde a época que eu trabalhava nessa empresa, eu tinha um gerente e esse gerente eu ficava analisando o posicionamento dele. Então, a gente saía pelo Brasil para poder trabalhar, eu trabalhava na Fluipress, que é a empresa da Bosch, representa a Bosch. E naquela época, eu criava uma análise dele, por exemplo, a gente ia viajar lá para o Paraná, ele saía à noite para jantar comigo, eu olhava a postura dele, a forma que ele trabalhava, ele chegava dentro das empresas, ele parava o carro dele na frente, ele entrava, conversava com o coordenador tratava ele de forma diferente. Já estava no teu DNA analisar posicionamento. Isso, e eu ficava analisando aquilo ali. No entanto, que quando eu saí dessa empresa... Isso aqui eu não contei no início lá. Quando eu saí dessa empresa, uma das minhas maiores alegrias foi o dia que eu sentei para jantar com ele, com a esposa dele, como amigo e não como funcionário. Tu não tem noção da gratificação que foi. Que legal. Eu ligar para ele, eu falar, vamos marcar uma janta. Ele falou, vamos, Gili. E a minha burrada foi pedir para ele escolher o restaurante. Porque aí eu já tinha entendido e tu convidou? Não. E o posicionamento dele já estava muito acima do meu. E tu já era fornecedor, não? Já. Aí piorou ainda. Não, assim, o lado positivo é que, graças a Deus, naquele momento, eu tinha condição. Pô, tu nunca me chamou pra jantar, Gili, só o Fernando aí. Não é um... Não. E tu já tá safo, tu chama ele pra jantar na casa dele. Hã? Não, mas lá, ainda... Olha, segunda-feira o Fernando fez uma picanha e eu falei pra minha esposa assim, meu Deus, a gente tá em outro patamar mesmo, né? Mas o Fernando uma vez me convidou, ele e a Deise, a gente tava no lançamento de uma imobiliária, vamos pra Gramado? Eu falei pra minha esposa assim, olha só, eu acho que o Fernando deve investir uma média de uns R$1.000 no jantar dele. A gente ainda não tá nesse patamar ainda pra poder. Imagina você que tem, tua esposa é nutricionista, tem lá os cursos de culinária, vocês não vão em qualquer lugar. Eu acho que ainda vou chegar no patamar de sentar contigo e falar assim, a gente faz em vale casa, tá tudo certo. Em casa é sempre melhor. E essa análise então já partiu daí, assim, já é algo que eu sempre fui avaliando. E claro que no início da tua empresa, como qualquer um que está iniciando, eu corri em porta
oferecendo, e eu acredito que gerar valor, hoje eu entendo isso, que às vezes a parceria, em alguns momentos elas dão muito certo, mas em outros você sair desesperado atrás de trabalho faz com que você perca ainda mais valor, porque o teu cliente nota e aí ele na cabeça dele ele já faz uma leitura. Tu gera insegurança porque ele sabe que tu é capaz de tudo para poder gerar rendimento. Né? Então... Sabe uma coisa que eu tinha na hora de vender? Se era R$500, por exemplo, a gente mencionou em iniciar que quando eu iniciei, eu não tinha R$1. Então, o corretor que está querendo iniciar acredita que eu não tenho nada para iniciar. Eu não tinha dinheiro. Então, eu não tinha um equipamento. Eu contratava um terceiro para poder fazer no meu lugar. E eu só editava. Porque eu não tinha dinheiro para comprar equipamento. Mas, quando o cliente pagava R$500, eu pagava um terceiro. Então, eu tinha já uma mão de obra especializada. E eu só editava. Não ganhava lucro, mas conseguia gerar um portfólio. E... depois que eu entendi que, às vezes, eu tinha ansiedade de, por exemplo, passar lá o valor R$1.000... O cliente não respondia, eu baixava para 800. Ele não respondia, eu caía para 500. Chegava ao ponto dele não me responder em uma semana, eu falava para a gente fazer na parceria. Então, esse desespero fez com que eu perdi muito no início. Sim. E aí eu entendi que existia uma estratégia por trás e que eu preciso gerar valor. Posicionar preço e produto. Isso, entendeu? E acontece muito, né? Isso daí, às vezes, até o próprio corretor vai tirando da comissão dele, acreditando que ele vai melhorar a venda, e no final das contas, o que ele precisava gerar era autoridade e ter um posicionamento para o cliente. E assim, eu sempre foi uma coisa que, por exemplo, eu ia em porta em porta, chegava numa academia, pessoal, vocês não querem gravar um vídeo? Vamos gravar um vídeo aí? E geralmente, quando está iniciando, sempre acontece os nãos, porque é interessante como tu dá valor ao teu trabalho, também influencia. O fato de entrar lá dentro e pedir para poder executar numa parceria, parece que não gera valor, sabe? Sim. Eles não sentem valor. No entanto que, meu Deus, aconteceu de diversas formas. E a forma com que eu fui me posicionando não necessariamente é a forma correta que as pessoas devem seguir. Mas, por exemplo, eu sempre pensei assim, como que eu posso vender um trabalho para uma empresa se eu não tenho uma empresa aberta? Ela vai me analisar. Sim. Aí, quando eu abri a MEI, eu pensei, como que eu posso vender um trabalho, sei lá, um contrato de 300 mil, 400 mil para uma outra empresa, se meu capital social da MEI é 80 por ano, por exemplo. Então, assim, meu cliente vai olhar aquilo lá, ele quer vender de 400 para mim, ele pode faturar 80. Sim. Então, isso sempre foi para mim uma forma de analisar como o mercado funcionava para que, de fato, eu me posicionasse de frente com o cliente. E aí a gente foi crescendo. Óbvio que durante esse percurso tu tens oportunidades. A gente já teve a oportunidade de trabalhar com Havaianas, com vários players nacionais. A gente já teve trabalhos que a gente fez para os Estados Unidos. Então, tudo isso que foi gerando durante o ano fez com que a 1.8 se tornasse hoje o que ela é. E eu sempre busquei esse lado da estratégia. Eu nunca fechei um trabalho com um cliente desde o início pensando no meu lucro. Eu acho que isso que também foi um diferencial. Eu sempre pensei assim... eu sou cristão, então eu sempre coloco em orações os meus clientes e eu peço para Deus assim, se não for da tua vontade, que eu não tenha esse cliente se eu não puder somar para ele. Então isso é algo que eu tenho, entendeu? E desde o início eu fazia isso. Então eu não chegava para o Eduardo, vamos fazer um trabalho para ti. Se eu sentisse que eu não tinha como trazer um benefício, eu tinha medo de te colocar na minha carta. Porque senão depois tu podia falar assim, pô, Giliard vai me queimar para outras pessoas, entendeu? No caso, testemunho ruim. Justamente, né? É basicamente isso, né? Eu acho que é um crescimento em cima daquilo que tá dando certo, né? E o que a gente percebe muito, assim, hoje, como é que tu enxerga, digamos lá, o corretor hoje chega aqui e diz, Gília, eu quero fazer um posicionamento através de vídeos e tal. A gente sabe que não é simplesmente vem cá, vou fazer um Reels, mas é uma estratégia, é um trabalho contínuo, é definir uma cadência para os materiais que vão ser criados, né? Foca em produto, não foca em produto, foca em estilo de vida, não foca em estilo de vida. Como é que tu enxerga hoje? Eu sei que tu trabalha em outros segmentos, né? Mas para o corretor de imóveis, se ele chegasse assim e dissesse hoje, ó, cara, eu preciso começar meu branding pessoal, eu quero me posicionar e eu quero que pelo menos a minha parte de vídeo seja algo que faça sentido com o que o mercado pede hoje. O que tu avaliaria como estratégia para isso? Particularmente, a gente já inicia até de um lado que as pessoas elas criam uma sensação, uma falsa sensação de que a autoridade é aquela quantidade de engajamento que tu tem ou do dia para a noite isso vai acontecer. Com os meus clientes eu sempre trato da seguinte forma. É bom, ao vivo tem que ser isso daí mesmo. Boa. Tocando, a gente já fala de posicionamento já...
O que eu analiso no meu cliente? Por exemplo, o digital hoje, estás bem por dentro disso, você está aqui hoje porque você decidiu se posicionar lá atrás. Sim. E para quem te conhecia há alguns anos, pode ser que até mesmo falaria assim, para mim não é interessante. Hoje você, vê que é interessante. Mas assim, eu costumo analisar o meu cliente que o perfil dele do digital é a extensão da vida pessoal dele. Então, uma coisa que eu trabalho é ele não criar um personagem para as redes sociais. Segundo, a autoridade é uma coisa que tu não constrói do dia para a noite. É uma crescente, sabe? Então, quando eu trabalho em cima de um posicionamento, e principalmente para o corretor de imóveis, ele entra dentro do mercado hoje com a falsa sensação que do dia para a noite ele vai ganhar muito dinheiro. E o mercado, ele, cara, é muito promissor. Vai te trazer muitos resultados. Só que tu precisa ser uma pessoa diferenciada diante de... Se a gente for pegar a sua região de Pissarras ali, eu acho que já está acima de 1.500 corretores, né? Uhum. Então, assim, se eu faço o mesmo que todos fazem, pode ser que eu vou ter um resultado mediano. Quando eu crio um posicionamento para o cliente, os vídeos são uma extensão do conteúdo que ele vai criar também. Então, geralmente, eu sento com o meu cliente, eu faço uma análise do perfil dele para entender que o perfil dele é diferente do meu e que ele não pode me copiar, porque ele já chega pensando assim, eu vou fazer os vídeos como o Gili faz ou como a Santer faz. E isso não é o melhor caminho para ele poder seguir, entendeu? Porque ele tem um perfil. Ele tem gente que, por exemplo, o Eduardo é uma pessoa que eu conheço que certamente não estaria fazendo lifestyle nas redes sociais. Não é o teu perfil de fazer. Mas você falar sobre negócios está completamente dentro do que você gosta. E às vezes as pessoas vão lá e falam assim, eu quero ser uma pessoa que transmite lifestyle. E ela esquece que mas não tem nada a ver com o teu perfil, entendeu? Eu vejo que é algo que tu tem que se identificar, né? Justamente. A gente vem aprendendo, né, dia após dia, de que o posicionamento, né, o pessoal, o branding pessoal, a gente trabalhar essa marca, ela é necessária. E até para mim foi uma grande luta sempre, como é que eu vou trabalhar isso, sendo que eu tenho dificuldade para fazer, né? Às vezes, compartilhar, às vezes querendo, às vezes faço, às vezes não faço, né? Minha esposa faz isso muito bem, facilidade, então, né? Eu sempre fico feliz quando ela pega e me marca, porque... É um conteúdo ali. Hoje eu já coloquei o Instagram dela lá no meu, que daí o pessoal já quer saber o que eu estou fazendo, já, né? Siga a flechinha aqui, né? Mas como eu posso entregar? Porque, poxa, eu vou gerar um conteúdo, eu vou participar de alguma coisa, vou fazer um Reels. Cara, eu não sou bom, entendeu? Eu não consigo enxergar. Claro que a gente tem aquela questão de olhar ou não olhar, mas é diferente. Sim. Não é o meu... Teu business, vamos dizer assim. Então hoje, poxa, eu vi no podcast um grande sonho que eu tinha há 2 anos, que é gerar conteúdo, né, para os nossos parceiros, como uma possibilidade de eu não precisar ser a pessoa que vai falar melhor, que vai ter mais conhecimento e tal, mas eu vou poder conduzir, né, as conversas de uma forma que eu entenda estrategicamente e que possa ser viável para os nossos master. E, em consequência, eu estou entregando aquilo. Então, assim, eu achei no podcast uma forma de fazer. Mas é fato que a pessoa não é obrigada a fazer tudo. Sim, né? Justamente. E é fato que tu tem que fazer aquilo que é confortável. E, às vezes, eu penso poxa, hoje eu vou falar um conteúdo sobre a queda da Selic, né? Da taxa Selic. Poxa, eu podia... Então, às vezes eu não tenho que estar preocupado se vai ser com o Gili, não vai ser com o Gili, né? Justamente. Se vai ter um videomaker, vai ser com a câmera tal ou tal. Cara, pega e faz. Né? E quanto mais a gente consegue ser espontâneo e original sem querer se balizar com alguém, né? Então... eu acho que é a forma que a gente consegue entregar o nosso melhor. E assim, tu tocasse num ponto bem legal que não necessariamente, por exemplo, eu sou a pessoa que precisa estar à frente dos Reels. Eu posso encontrar um business de posicionamento ali dentro. Pode ser que eu seja uma pessoa que, por exemplo, num podcast eu vou me dar muito bem, como você se dá muito bem. E aí gravar os Reels para ti já não é necessariamente como você se sente confortável. O que acontece é que as pessoas elas jogam todas as fichas da seguinte forma. Eu vou lá, contrato um profissional, o Giliard, qualquer profissional, e ela vai lá e faz um Reels, por exemplo, para ela poder vender um produto ou ela criar uma autoridade no mercado, e depois ela botou a régua dela aqui em cima. E aí depois ela não dá mais conta, ela começa a fazer de qualquer jeito. Então assim, ela criou uma estratégia toda para poder gerar um conteúdo e depois não dá mais.
No final das contas, o que acaba acontecendo é que as pessoas duvidam da inteligência do cliente. Sim. E cada vez mais o cliente está ficando mais exigente. Então, assim, eu duvidar da capacidade dele de interpretação, de leitura, porque o que é criar um posicionamento? Qual é a diferença de um vídeo de posicionamento para um vídeo comum? Cara, o vídeo de posicionamento é basicamente criar uma autoridade ao ponto de gerar segurança para o teu cliente. Por exemplo, eu crio um vídeo hoje que eu transmito uma segurança para o meu cliente a ponto dele pegar o investimento, o dinheiro dele, e ele aportar em mim sentindo uma segurança que eu vou trazer resultados. E o corretor de imóveis seria dessa forma. Ele cria, às vezes, um conteúdo pensando, sabe no quê? No outro corretor. Pode perceber, geralmente o corretor de imóveis ele gera um vídeo, um Reels. A maioria dos comentários são corretores de imóveis, pai, mãe, ficou muito lindo, parabéns parceiro, cria isso. E onde é que está o cliente dele? O cliente dele está só observando. O cliente dele ele não comentou, o cliente dele não compartilhou e não chamou ele no direct. Mas ele está observando essa conduta, esse posicionamento para na hora que ele querer fechar um negócio, ele vai chamar essa pessoa e vai conversar com ela. Então, a segurança que eu transmito através dos conteúdos que nós geramos de estratégia é para justamente acontecer isso. Ao ponto de eu ter a segurança de eu chegar lá e fazer um vídeo, a partir do momento que eu quero vender Santer, sim, o meu cliente ele tem a segurança de falar assim, olha, o Giliard é a melhor pessoa para intermediar aqui o meu investimento. Eu tenho a segurança que se ele falar para mim assim, compra um lançamento da Santer que vai sair agora na frente do Parque Beto Carreiro, por exemplo, eu não preciso mostrar para ele uma foto do empreendimento de vocês. Ele vai confiar tanto na minha palavra que ele vai lá e compra, entendeu? Até agora, né, a gente fala muito de ser influencer, né, e ser um creator. Muitas pessoas, ou até eu mesmo por um bom período, entendiam que influencer e creator era só uma palavra diferente, mas era a mesma coisa. Uhum. E quando a gente passa a ser um creator, eu vejo que é muito mais fácil. Porque o influenciar, tu precisa do retorno. Tu precisa do engajamento. Então, às vezes, é mais fácil tu fazer um vídeo engraçado, fazer um lifestyle, alguma coisa e ter um monte de curtida do que tu pegar e falar lá sobre IPCA. Aí tu vai dizer, poxa, mas eu só tive duas curtidas lá no material de IPCA. Mas, cara, a pessoa tá te seguindo para isso. Porque ela espera isso de você. Né? Tanto que tu pode observar que se tu postar que nasceu um filho que casou ou não casou ali, tu vê às vezes realmente qual é o teu alcance, porque é onde o pessoal se sente mais sensível para curtir, para lados emocionais. Né? É um gatilho que às vezes, todo mundo se coloca numa situação de identidade, identificação. Pessoal. Mas o influencer, ele muitas vezes ele acaba sendo alguém que pode correr o risco de mascarar justamente quem realmente é, porque o foco dele total é a audiência, né? E o creator, eu vejo que é alguém que vem numa linha mais sóbria, né? Não que não tem influencer que não seja, mas o foco dele é gerar conteúdo. Não só replicar conteúdo ou gerar conteúdo, replicar, fazer lifestyle. Ele vai escolher um nicho, ele vai nichar, ele vai focar, vai ter um modelo de posicionamento e vai seguir na cadência, né? Então, assim, poxa, como é que um cara desse consegue entender o que ele efetivamente é ou o que ele precisa ser, né? De acordo com o mercado que ele faz? Porque eu sou um cara que, não que eu não possa influenciar, eu até posso influenciar, sim, mas eu não sou influencer. Sim. Não me sinto ser influencer. De uma certa forma, tu acaba influenciando no dia a dia, tu tens o teu lado influenciador, só que quando a gente traz isso para um universo digital, tu usou um exemplo muito bom e basicamente é isso, o influencer é a diferença de um criador. O influencer é aquela pessoa em que ele cria um estilo de vida, ou às vezes um personagem, para ele gerenciar aquele lifestyle e fazer com que as pessoas vivam aquilo. E o criador é basicamente ele escolher um nicho e ele não está preocupado em gerar esse estilo de vida, ele está preocupado em gerar um conteúdo que na maioria das vezes pode ser um conteúdo que não atrai a todas as pessoas. Porque se tu for pegar as redes sociais hoje, grande parte é o quê? É entretenimento.
Então, é óbvio que se a gente pegar um vídeo hoje, criar criar uma dancinha, criar alguma coisa que está no hype, eu vou ter muito mais alcance. Vou te dar um exemplo bem claro que eu tenho nas minhas redes sociais. Eu vivi da música, então assim, é uma coisa para mim que eu gosto de viver. E um certo dia eu tava aqui com um amigo meu, produtor, a gente foi aqui e gravou uns 2, 3 covers. Sentado aqui na poltrona, gravei uns 3 covers. Eu tenho música ali no Instagram que bateu 4 milhões de views. Eu tenho 2 milhões de views. No TikTok bateu 1 milhão em menos de 24 horas. Só que aí vamos falar assim, Gili, quantas vendas você fez com aquele teu vídeo? A única coisa que eu recebi no meu direct foi... óbvio que tem um lado dos testemunhos de pessoas que ouviram música e sensibilizaram ou tocaram o coração, que isso pra mim faz muito bem. Sim. Mas grande parte foi, quando é que a tua agenda tá aberta pra tocar num casamento? Tu consegue... eu recebi até uma mulher assim, oi, o horário de atendimento tá aberto? Aí eu perguntei, na produtora ou a gente vai conversar de alguma mentoria? Não, queria saber se tu toca aqui pra nós, se tem a tua agenda de shows. E aí eu percebi o seguinte, calma aí. Porra, era um sonho teu, tu deixou passar, não? Não, mas aí pensa assim, eu poderia falar assim, se eu quero engajamento, eu sei que se eu pegar e gravar o que toca o lado emocional das pessoas, eu vou ter muito engajamento. E o engajamento superficial, Sim. que é aquela das curtidas e tudo mais. Tem lá, vídeo com 190 mil curtidas eu tenho. Então assim... eu poderia trazer muita gente pra mim, pra perto de mim. Só que eu tenho vídeos que eu fiz ali que deu 2 mil visualizações, que eu vendi 4, 5 conteúdos, entendeu? Fiz mentoria de um vídeo que não passou de 1.000 visualizações. Entendi. Porque às vezes é um conteúdo técnico, mas é literalmente eu falar a linguagem do meu cliente. E eu vou lá e crio, se eu quisesse hoje, Gili, o que tu vai fazer pra poder engajar? Eu vou lá, crio um vídeo tocando aqui e eu sei que vai explodir. Não que eu sei que vai explodir, mas toco o lado emocional, entendeu? É algo que... ele gera, ele te emociona, porque tu vê o resultado, mas no fim é como se fosse algo um pouco oco, né? Isso. Eu tô falando no quesito resultado, Sim, não, justamente. não no fato, não foi válido fazer o vídeo, claro que foi. Mas, ou talvez, da linha de negócios, né? talvez até, acho que é até um gancho bacana, muita gente às vezes faz, mas não cria qual vai ser a trilha ou entregar qual é a trilha de conversão. Isso aí. Porque tu também fez despretensiosamente, sem conexão. Agora, se tu pegasse e colocasse lá embaixo agenda de shows, telefone e tal, aí tu ia poder medir. Então, às vezes, também não adianta tu criar o conteúdo e não deixar claro, né? Não vendo o seu imóvel, o WhatsApp, né? Mas não deixar claro o que tu faz. Qual é o objetivo? O que tu é, né? E como às vezes eu já, tá aqui, tu cria o vídeo, tô aqui, seu corretor de imóvel do litoral. Pronto, acabou, tá lá. O cara já sabe que tu é corretor, já sabe, tá tudo certo. Né? Olha só ou na tua bio, né? Tá lá Sim. escrito. Mas hoje, às vezes, tu vê que tem gente que larga informação perdida. Às vezes tem visualização, não tem conversão, ou não tem visualização e tem conversão porque entregou certo. Mas como saber se está certo ou não? Olha só que interessante. A grande parte conhece o Whindersson Nunes, né? Que é um humorista e tal. E tem um vídeo dele circulando pela internet que é assim, o título é Whindersson Nunes explicando o que é posicionamento em 30 segundos. Ele tá no stand-up e aí ele fala assim, recentemente eu recebi de um colega meu pedindo uma indicação de um engenheiro civil. Não sei se tu já viu esse vídeo. Não. E aí ele fala assim, e eu fui pegar o perfil desse engenheiro civil, que era meu colega, para poder mandar para essa pessoa. E quando eu cheguei no perfil dele, tinha lá o primeiro vídeo do perfil, era uma dancinha dele fazendo aquele frisa, porque você matou o curirim que explodiu. E aí na cabeça dele ele falou assim, como que eu posso passar esse perfil para um cara que quer construir um prédio? Com que cara que eu vou fazer isso? Só que é meio contraditório, porque eu tô pegando uma pessoa que trabalha com humor, mas ele sabe que quando eu vou falar de negócios, eu não casa o posicionamento, entendeu? Então, criou esse estereótipo de que eu preciso gerar muito conteúdo e as pessoas confundem gerar conteúdo com conteúdo realmente estratégico. E aí a pessoa entra no perfil dela e ele não sabe exatamente o que ele é. Se tu pegar hoje corretores de imóveis, falou muito bem o Gui que teve aqui no podcast contigo, que é a questão do ego que o corretor tem. E geralmente o cara cria um lifestyle, um estilo de vida, que fica muito difícil de entender. Assim, o cara é um corretor de imóveis, ele trabalha com o quê? Com curso, ele faz o quê? Ele vende carro, não se sabe exatamente o que é isso. E justamente porque as pessoas pensam demais em querer gerar muita quantidade de conteúdo sem estratégia. E aí o corretor de imóveis, ele cria isso, ele entendeu? cria o Frankenstein do posicionamento. Eles,
Vou testar de tudo. O Gui é bom... Porra, eu gosto do Instagram do Gui, que é só viagem, né? Porra, altas viagens e tal. Poxa, eu gosto do posicionamento do Pilger com isso, eu gosto do Guga com aquilo, da Joana com aquilo, do Gil. Aí ele cria um Frankenstein. Ele acha que uma grande estratégia é ele pegar o melhor de cada um e colocar tudo ali. No final das contas, nem ele sabe o que ele é, qual é a identidade dele. E tu pode perceber que geralmente as pessoas que têm resultado, tanto em qualquer segmento, mas pro lado do imobiliário, são pessoas que são autênticas. E a autenticidade, o cara pensa que é, meu Deus, ele ser uma coisa fora da casa. E não é. Se você ser simplesmente você... O Eduardo tem um perfil dele, o Giliard tem um dele, a Alejandra, quando grava, tem um dela. Eu, no Santer Master, eu falei sobre isso. Imagina eu e o Giliard, que é um perfil completamente diferente, falando na frente da câmera, apartamentos por menos de R$1 milhão. Não casa comigo. E aí o fato de eu acreditar que aquilo vai vender porque deu muito certo para aquela pessoa, eu vou fazer igual, entendeu? É que eu acho que é regulagem para cada equipamento. Né? Tipo, quem me conhece, poxa, eu sou um cara mais... introspectivo no dia a dia, não que eu tenha dificuldade de me comunicar, mas né, a cabeça sempre cheia, às vezes tu acaba, poxa, entra no lugar, sai sem nem conseguir, né, dar os ois necessários, né, os abraços necessários. Cara, tu não vai me ver fazendo, né, nem vou imitar porque vai que fica bom. Mas, pô, pedir para falar alguma coisa, uma opinião real e sincera, e eu vou fazer. Sim. E eu vejo que nem sempre tu tem nem o biotipo, nem o estilo, nem o timbre, porque não adianta também tu achar que tu vai fazer alguma coisa totalmente mágica, né? Que nem a gente presenciou aí no outro podcast, digo, de posicionamento, de conseguir entregar melhor a oratória, e tá tudo bem. Justamente. Né? Então, poxa, porque as pessoas vão se conectar a ti pelo quem tu é, por conhecerem quem tu é, porque se fosse assim, tu vai dizer assim, poxa, tu tem um cara que tem uma pegada diferente, por exemplo, né, o Carioca. O Carioca, por base, tem mais amigos. Sim. Porque o cara vira brother, irmão, no primeiro oi. A própria... Né? Os caras têm uma energia totalmente diferente. Sim, né? Então, pô, né, tem meus amigos aí, o Fredão, o Boyer, agora o Gui aí, que a gente conhece, que tem essa linha de relacionamento. Pô, os caras são vontade de tu estar do lado dos caras o tempo inteiro. Né? Eu já tenho uma visão... Nosso modelo alemão já é totalmente diferente. Sim. Só que tu pode demorar mais para tu criar uma conexão, mas também é uma conexão que, porra, para tu mandar o cara pro raio que os parta não é tão rápido assim. Sim. Então eu acho que são modelos, são culturas, são situações que a gente não dá para querer copiar. Pô, vai se conectar com essas pessoas. Quem que é comercial não queria ter esse veio a carioca de conseguir, né, de chegar nas pessoas e tal. Pô, quem não queria? Mas olha só que interessante que tu falou. Se eu pegar hoje e for falar de tecnologia e segurança, eu penso no alemão. É isso aí. Não é à toa que os carros são. É isso aí. Se eu penso numa questão de confiabilidade, eu penso num japonês, eu tenho ali. E aí, por que às vezes eu não consigo vender um carro americano? Por que uma Land Rover ou algumas marcas, às vezes, criam um pouquinho dessa dificuldade na forma de vender? Porque quando a gente lê esse perfil, não é uma pessoa tão acessível, mas quando eu quero falar de segurança, aquele perfil me transmite aquilo dali. Sim. E às vezes o medo de se posicionar achando que eu sou um pouco introspectivo, então eu não vou falar. Não, mas calma, existem pessoas que vão entender a tua linguagem e eles querem justamente isso. Eles querem criar. Eu imagino que as pessoas devem imaginar assim, pô, o Gil se posiciona muito bem, ele sabe falar na internet, ele sabe, mas assim, eu tenho quantos concorrentes que vendem tão bem quanto eu? Entendeu? E tá todo mundo conseguindo vender. Quantos corretores nós temos aqui na nossa região e todos eles vendem bem, com perfis diferentes. E conseguir se posicionar bem, né? Eu acho que algo que é muito importante é ter propriedade. Então, vamos lá, no último Master, né? A gente fez lá, a gente acabou estando um próximo ao outro aí nas apresentações e pô, eu particularmente fiquei impressionado aí com a
atuação, não que eu não esperava, mas assim, poxa, foi super convergente, eu acho que até os assuntos, né? Sim. E talvez até por isso a gente... Mas todo mundo comentou, pô, posicionamento e tal. Claro, né? Trabalha com isso, tua estratégia com isso. Sim. Se tu não fizer isso direito, a gente ia repensar os contratos. Mas, mas assim, foi muito positivo, tanto que eu vi que, né, de certa forma, tu, pô, aproveitou o embalo, já tá se lançando, já tá fazendo mentoria. Porque, poxa, é difícil ter alguém que consiga só querer vender, mas, né, não só querer vender, mas sim entregar aquilo que realmente a pessoa precisa escutar e precisa absorver. Justamente. Né? E hoje eu me preocupo muito com a entrega de conteúdo sem propriedade. Então, assim, às vezes eu posso pegar o Gili para falar de todas as planilhas e cálculos financeiros de valorização do barra-view de 15%, de 20%, de 30%, mas, cara, os caras vão te perguntar na rua. Então, assim, não adianta tu copiar a planilha. Cara, ou tu entende... ou tu tem que cuidar com o que tu gera de conteúdo. Esse é o personagem, entendeu? Uma hora vai cair a máscara, porque tu não consegue sustentar. Então assim, pô, se tu vai fazer um cálculo lá de que Barra Velha valoriza 20% a 14% ao ano, porque vai lá, primeiro problema é o cara já entregar a informação errada. Sim. Né? Um exemplo, ele valoriza 100% em tantos anos. Uhum. Aí o cara vai lá, aí ele pega o 100%, digamos, por 4 anos, ele diz... valoriza 25% ao ano. Só que se tu entender que a valorização é composta, já não é 25%. Por quê? Porque é 25%, depois é 25% sobre os 25%. Então, sim. Então vai lá. Daí ali o cara já mata sabendo que tu não sabe o que tu tá falando. Sim. Na vez de ele quebrar a objeção, ele só aumenta as objeções. Isso. Então, assim, eu vejo assim que tem que ter muito cuidado e saber se tu tá gerando conteúdo com foco de arrumar cliente, esse cara vai pedir para tu confirmar. Ah, mas eu fiz o cálculo aqui da valorização, dá uma olhada. Tá, não, mas eu quero que tu faça o cálculo nesse aqui, ó, que eu escolhi. Né? Nesse aqui. Aí o cara às vezes arrepia. Então, eu vejo que o nosso papel é tentar dizer, cara, não é difícil aprender. Não é difícil fazer. Teve um corretor de vocês que teve aqui, que foi muito bem o corte dele, a gente estava mencionando sobre isso, né? Falando sobre Barra Velha. E foi muito interessante porque uma vez eu conversei com ele e eu perguntei para ele assim, se tu pudesse destacar em uma palavra, o que tu é bom? Porque assim, ó, pô, tu tem tantos resultados, teve lá os eventos do Master, ganhasse todos, o que tu é bom? Ele falou assim, Angílio, eu sou bom em quebrar objeção. Eu entendo tudo, eu ganhei o Master hoje e amanhã eu tô 7 horas da manhã lá no Barra-View com a minha planilha, fazendo as minhas contas. Se tu perguntar qual é o PIB de Barra Velha, eu sei. Se tu me perguntar aonde ela tá no cenário nacional, eu sei de tudo. Então assim, eu consigo criar um posicionamento quebrando todas as objeções do meu cliente. E eu fiquei impressionado pelo fato que ele falou o seguinte, eu saio daqui hoje, eu tô às 7 da manhã amanhã. Então, o problema não é a falta de resultado, mas é que as pessoas elas estão acostumadas a fazer o que nas redes sociais? Eu vou lá, pego o Fan Residência ou pego o Barra-View, eu vejo ali o que tá no flyer dele. Gasto com o Gili 20 mil reais no Rios. Não. E aí largo lá, agora tá tudo certo. E isso é interessante. Chegar o lead. E isso é interessante porque assim, ó, eles pensam que entender tecnicamente do produto é o que vai vender. E no final das contas é a objeção mais simples de quebrar. Porque você tem todas as informações ali. Agora, quantas pessoas entendem para poder vender uma cidade? Porque se eu tenho lá um investidor com 2 milhões de reais para poder investir em Barra Velha? E aí a pergunta dele vai ser, por que eu tenho que escolher Barra Velha e não escolher outra cidade? E aí trava. O corretor não consegue passar essa informação justamente porque ele não tem dado suficiente, entendeu? E o universo, né? A gente tá num outro modelo, a gente não tá vendendo aqui para quem é daqui. Sim. Então, pro cara, vai ser aqui ou aqui, um pouquinho pro lado ali. Cara, é questão de tu contornar, né? Como ele falou, contornar as objeções e partir para cima. Só que quando tu tem uma objeção, a maioria das objeções são ou é uma falta de conhecimento, sim, né? Ou é uma pré-indisposição que a pessoa tem por outro tipo de experiência. Justo. Mas a grande maioria é falta de conhecimento. Sim. E mesmo as que às vezes são de questões pessoais, porque eu já comprei um frente mar e vinha maresia e deixar, sabe? Aí tu vai lá, contorna, que tu pode botar o fechamento, que agora é outro material, sei lá, tô só, né, viajando. Mas às vezes a pessoa diz assim, poxa, mas eu não queria porque Barra Velha ainda, por exemplo, cresceu muito em população e tal, mas eu ainda acho que vai faltar restaurante. Sim.
Beleza. Daí o cara diz, não, pô, mas eu tenho Pissarras, que Pissarras tem mais opção de restaurante, ou Penha que tá vindo. E aí o cara começa a se perder. Aí o cara chega pro cara e diz, então, concordo, talvez não tenha tantas opções gastronômicas hoje, no entanto, tem tantos imóveis para ser construídos, vendidos e colocados, e o senhor acredita que essa demanda vai ser suprida ou não suprida? Porque tu não vai, como diz, fazer as obras estruturantes e depois largar os prédios. Isso geralmente acontece num condomínio fechado, numa Smart City, né? num condomínio planejado. Sim. Ok, mas que geralmente são áreas de valor agregado muito baixo, que é feito todas as obras estruturantes para poder vender essas regiões que antes não valiam muito por algo que é imensamente mais caro. Super negócio. Sim. Né? Mas quando tu tá num lugar bom, que tem infra, né? Como a gente falou, Balneário tinha uma praia que quando não era largada, não era top. Sim. Né? Não tinha roda gigante. Não tinha aquele deck, como é que é? O pier lá. O pier. E entre várias outras coisas, como eu lembro da época que não tinha nenhum bondinho, não tinha... E aí? E cresceu, e à medida que foi se completando os espaços, foi se vindo as alternativas para que aquilo que já valia pudesse valer muito mais. Né? Mas tu entende que é uma questão de responsabilidade. As pessoas, elas querem gerar conteúdo, mas elas não querem assumir responsabilidade. Eu vou dar o exemplo de vocês. Todos os conteúdos de vocês que nós criamos juntos estratégicos, vocês assumiram responsabilidades. Quando a gente foi fazer da nova Disney brasileira, é o que você mencionou, por exemplo. Eu vou criar um empreendimento aqui, mas não tem toda a infraestrutura. Mas calma aí, nós estamos criando para se tornar essa infraestrutura. Para começar a vir para cá. E todo local funciona dessa forma. Primeiro, as pessoas têm que sentir que elas podem investir ali e as coisas vão acontecendo. O cara não abre um restaurante, por exemplo. Ele não abriu um restaurante na Praia Brava há 15 anos. Sabendo que ia vir prédio. Né? Entendeu? Assim, agora vai lá, tenta abrir um restaurante lá para ver quanto custa. Sim. Então, tudo isso influencia. Mas a falta de responsabilidade, o corretor, ele inicia um vídeo, ele cria muito feijão com arroz, só que é aquele feijão com arroz que todos fazem. Sabe qual é um dos problemas que eu sempre noto bastante? Pega um corretor que está numa central de vendas. Ele faz o quê? Ele, na maioria das vezes... Ou ele acredita que vai entrar um cliente ali na frente, e aí ele tem lá, por exemplo, a obra ali na frente, ele tem o decorado, e aí o decorado ele faz o padrão. Ele entra no decorado falando, oi, eu tô aqui na empresa tal, eu vou mostrar o decorado para vocês. E ele se esquece que dentro de uma casa pode ter 3 tomadores de decisão. Eu tenho o marido, eu tenho a esposa, e os filhos podem influenciar também. Então, assim, por que eu não penso ali que às vezes a cozinha ela pode atingir... Tira o estereótipo, mas assim, pode atingir o marido. Porque ele quer fazer alguma coisa naquela cozinha. Por que eu não crio um conteúdo para ele? E aí depois eu falo com a esposa dele e depois eu falo com os filhos. Então, isso tudo, na hora de criar, a estratégia que tu faz antes é o que vai dar o resultado no final. A obra ali na frente. Imagina que lá, às vezes, eu pego lá, tem um engenheiro na obra, eu posso ir lá e conversar com ele. Eu ouvi de um engenheiro... falando sobre como é a estrutura, me traz mais segurança se eu for uma pessoa mais cética na hora de comprar. Sim. Então, na hora eu posso chegar lá, tô aqui, vou ficar o dia inteiro aqui no decorado, vou ficar aqui na central de vendas do Barraville. Vou ali, peço a permissão, converso. Pessoal, eu tô aqui hoje com o engenheiro, só para ele poder explicar para vocês como é feita a fundação aqui. Então, criar um tipo de conteúdo que vai trazendo segurança. Eu tenho 3 pilares que eu uso quando eu faço com o meu cliente, que é ele gerar autoridade, ele gerar conhecimento e no final eu faço a venda. Então, autoridade é eu criar um conteúdo que eu gere segurança para o cliente, que eu entendo do negócio, como você mencionou ali. Tem gente que fala do Cube e o cliente não faz nem ideia do que é o Cube, porque é usado aqui. Então, assim, eu não consigo nem explicar para uma pessoa leiga o que é aquilo, como é que eu vou transmitir segurança. Então, gerar conteúdos que gerem autoridade sobre o meu segmento, que eu tenho conhecimento sobre aquilo, depois educar o meu cliente. Eu imagino que o corretor ele pensa que é uma obrigação do cliente investir no mercado imobiliário, que é o melhor. Não, eu preciso educar ele, que se ele tem lá o dinheiro na mão, calma aí, o mercado imobiliário para ti é uma opção gigantesca. A gente teve recentemente agora o Bruno Perini comentando no podcast dos sócios, que eles pegaram um momento ali muito interessante, que eles falam o seguinte: existe a paixão do brasileiro que é do mercado imobiliário em comprar um imóvel físico, mas saber que você pode investir com R$100 no fundo imobiliário?
E aí eu pensei assim, tá, mas eles usaram de um vácuo ali, porque eles também não explicaram que se tu bota R$100, quando é que tu vai tirar a rentabilidade de comprar um de 500? Ele não passou pro cliente dele que, tá, tu precisa ter 300, 400, 500 mil para te começar a ter uma rentabilidade, mas, eu só preciso vender o meu apartamento amanhã, é mais difícil que eu vender o fundo imobiliário. Mas calma aí, já pensou que se tu pega numa região que está crescendo, quanto vai valorizar aquilo depois? Cada um tem o seu pró e o seu contra, mas tu não pode desmerecer um lado e achar que o outro é melhor. Só que essa educação tem que ser dada pelo corretor. Ele Sim. tem que falar para o cliente o seguinte, olha, se tu investir aqui no fundo imobiliário, tem essas objeções, esses problemas, e aí eu trago para o meu lado também. E acreditar que o cliente é obrigado a saber que o mercado imobiliário é o melhor para ele, eu vou te dar um exemplo. Eu sou uma pessoa que não adianta investir em ações, eu sou muito ansioso. Sim. Eu já fiz isso. Eu tinha uma moto e eu fui lá e vendi essa moto por 50 mil. Peguei esse dinheiro, entrei em contato com uma empresa de ações e eu falei assim, olha, monta uma carteira para mim de investimento. Tá aqui, ó, 50 mil. Monta para mim poder iniciar. Eu vou ver se isso aqui realmente funciona. Aí eu fiz uma pergunta para ele que fez eu não dar continuidade. Eu perguntei assim, dos 50 mil que eu colocar aqui, qual é o risco de eu perder ele todo? Daí ele falou, não, Gili, aqui é o seguinte, ó, no máximo, assim, se tu for muito, muito ousado, tu vai perder 5 mil. E eu sabia que ele estava mentindo, porque não tem como ele me garantir que eu vou perder só 5 mil. E aquilo ali já não me gerou segurança. O que eu fiz? Eu fui lá e comprei um computador na época por 30 mil, que me gerou muito mais resultados. Só que eu entendi que o cliente ele tem o dinheiro na mão, mas ele não é obrigado a saber o que ele vai fazer com aquele dinheiro. Não, tu tem que entregar a segurança. Não é à toa que tu pega quantas pessoas que vão lá, tem 400 mil reais, em vez de ele investir no imóvel para ele poder rentabilizar, ele compra um carro. Sim. E não dá conta, em um ano ele devolve o carro porque não conseguiu segurar. Sim. Essa falta de educação faz com que também os corretores ficam estagnados nas redes sociais, acreditando que o cliente ele é obrigado a vir entrar em contato com ele. Pô, eu educo meu cliente, eu gero autoridade para ele. Quando eu botar um produto de venda, que ele vem através de um tráfego pago, ele cai nas minhas redes sociais e ele vê ali o seguinte, pô, o cara entende, o cara tem conhecimento sobre o assunto, por que eu não tenho que confiar nele para poder comprar? Entendeu? O fã, vocês venderem em quantos minutos? 15. Cara, vai dizer que agora não é um bom mercado para vender em 15 minutos, 200 e poucas unidades, só que quebrou completamente as objeções, eles estavam preparados para aquilo dali. E o corretor, ele imagina que o cliente é obrigado a vir. E aí foi a parte de se posicionar, né? É mostrar até o vídeo que foi feito ali, o que o produto era em 40, em 30 e tantos segundos. Sim. Foi mostrado que era exatamente o produto em 30 segundos. Foi feito o fluxo de cadência, fortalecido aí os pontos fortes, contornado as objeções e lançado a cadência. E assim se deu, em 21 Sim. dias, né? Que foi essa época de represamento. E eu até achei engraçado quando tu falou ali da ansiedade, porque eu não consigo nem jogar na loteria, porque uma vez eu fiz um bilhete para a Mega Sena que estava acumulada, e eu fiquei até no domingo, que eu acho que é domingo, né, quando saiu Sim. o resultado, tentando imaginar o que eu faria com o dinheiro se eu disse, cara, não serve para mim isso aí. Não, eu não... Tudo aquilo que é para postar lá na frente, então eu prefiro, como diz assim, colocar um tijolinho todo dia eu vou te dar embaixo do pé do que... Eu trabalho com vocês, certo? Eu entendo das estratégias que vendem, tá? Então, assim, eu, Giliardi, sei como criar objeção de cliente para poder vender imóvel. Isso quer dizer, então, que imóvel não é uma boa opção para mim? Semana passada eu conversei com meu sogro e falei para o seguinte, Santé tá para poder lançar mais 2 empreendimentos, vamos comprar eu e você? Para a gente poder deixar ali para investimento. E ele falou, Giliardi, top, vamos fazer isso junto. Então, assim, não é porque eu trabalho, entendo as objeções, fala, então, eles só querem vender para enganar os outros. Se fosse tão mal, nem eu compraria, ou quem está por trás também não investiria. Quantos GRVs de vocês que compram os próprios empreendimentos? Os corretores compram. Nossa. Conhecendo. E é gratificante saber, assim, que a gente sempre fala, né? A gente não, mas o corretor, né? Pô, eu não vendo o que eu não compraria, né? É uma frase muito bonita, que muitos sim aplicam, é assim, mas muitos falam isso, né? Mas, cara, no fim, o que conta é o que vai vir de comissão e vão para frente. Uma grande parte enxerga assim. E olha só a linguagem sobre investimento. Mas eu vejo assim, o quanto a gente tem hoje corretor fazendo o que pode para comprar para comprar 2, tanto que às vezes eu até me assusto, dizer, poxa, mas o cara tá comprando mais um, mas ele, de tanto que, assim, e é feliz por quê? Porque a gente confirmou aquilo que a gente tá prevendo, que vai acontecer, a crença é verdadeira, a gente acertou na estratégia,
E, cara, não tem nada mais gratificante do que nossas, né, a própria equipe e parceiros investindo naquilo que a gente sai vendendo por aí, né? E olha só, no teu caso eu já entendi, tá? Já no próximo eu vou deixar uma fichinha ali. Já joguei aqui para na próxima negociação eu ter uma possibilidade melhor ali. Já morreu uma permutinha. Mas olha só que interessante. Se tu for conversar com meu sogro para poder investir, o que é a questão da educação? Eu vou criar um vídeo de posicionamento. Eu quero conversar com meu sogro que pensa na rentabilidade. Ele não quer saber de alavancar o dinheiro dele hoje porque ele tem alguns imóveis e ele vive da renda. Então, assim, eu conhecendo ele, eu não cheguei para ele falando o seguinte: vai sair um produto da Santé. Ele prefere aquela renda pingando todo mês um pouco menos do que entendendo que ele está ganhando valorização. Eu falei para ele assim, eu não cheguei para ele e falei, vamos alavancar o teu dinheiro em um ano para a gente poder vender de novo. Eu falei para ele o seguinte: vamos comprar e a gente tem uma boa possibilidade de renda lá na frente para a gente poder ter ali. Pronto, eu não precisei criar uma coisa mirabolante. Agora, se eu chegasse para ele e falasse, vamos comprar para alavancar o dinheiro daqui a um ano, ele ia falar para mim, não, eu não quero. Então, isso também é algo interessante de entender, sabe? Tu gerou insegurança pelo fato dele entender que tu tá fazendo... tá especulando. Isso. Então, as pessoas pegam hoje, vou criar um conteúdo lá, e aí eu quero vender. Só que eu não entendo que... Mas comentou que tu ia fazer um vídeo para ele, mas não, tu consegue conversar com ele frente a frente? Não precisa chegar a fazer vídeo para não ter problema? Não, ele já sabe até da estratégia. Então, é mais dificultoso para mim ainda, porque quando eu converso com ele, ele sabe das estratégias que eu uso. Então, imagina, para poder conversar... E ele é uma pessoa que até hoje investe em imóveis. Na real, a grande parte da renda dele vem de imóveis e ele sabe o quanto isso é valioso, entendeu? E a gente sabe que na nossa região aqui modelo ainda... super consolidado. Outro exemplo bem claro que acontece, quando eu gero autoridade da minha região, eu quero gerar Brasil. Porque se eu pego e crio um conteúdo falando assim, o cenário brasileiro, o mercado imobiliário está crescendo. E eu estou falando com alguém lá do norte, que está horrível o cenário lá. E aí, ao invés de eu falar para ele o seguinte, o cenário de Santa Catarina Norte está crescendo absurdamente, pode ser para você uma boa possibilidade de investimento. Eu trago ele para cá, tu entendeu? Eu acho assim, é a questão que nem do tráfego, né? Se tu quer ser um especialista, alguém que influencia, até concordo tu falar do mercado nacional, falar do mercado do estado e tal, mas se tu quer vender, cara, é foco. É isso. O foco assim não adianta ter 800 leads e não ter conversão. É melhor ter 10 ou 15 ou 20 que convertem. Então, se tu não botar um foco, né, hiperfoco, trabalhar com um produto específico e vender reto aquilo que tu quer, não tem. Aí, beleza, concorda que tu pode ser o quê? Alguém que está influenciando as pessoas a entender e tal. Se tu ganha com isso, tá tudo certo. Mas se tu quiser vender mesmo... E ainda digo, o que vender mesmo não é o cara de 100 mil seguidores, 200, 500. É o carinha de 10, de 5, de 2, de 3. Porque esse cara... vai trabalhar com foco, hiperfoco ali e conseguir. E tu entende que até os creators hoje, os influenciadores, as marcas estão optando até, dependendo do tipo de conversão, ela prefere pegar um micro, um nano, que está iniciando, que conhece a região, do que pegar alguém que vai trazer só números. Exatamente. E ela sabe que exatamente que a pessoa não vai trazer conversão de vendas, mas aquela pessoa que conhece a linguagem, conhece o público, tem muito mais acerto, entendeu? Porque marca é super importante, porque na verdade ela fortalece... Que é a linha do brand. É isso. Mas tu tem que entregar o produto. Isso. No final das contas, quando eu sento com um cliente, eu pergunto para ele, recentemente comentei contigo sobre isso, chegou uma corretora e falou para mim assim, Gili, eu quero criar um vídeo para poder vender uma cobertura. E aí eu perguntei para ela, eu fiz assim, posso te fazer 3 perguntas para poder entender? Porque nós como empresa também, a gente tem um posicionamento e essas pessoas que nos procuram, elas criam essa expectativa que eu vou gravar com o Gili e amanhã eu vou vender o imóvel. Sim. E principalmente para quem está iniciando nesse universo, ela acredita que às vezes é isso aqui, entendeu? E aí eu perguntei assim... É só um dos pilares, né? Justo. E eu perguntei assim, você tem exclusividade com o proprietário da cobertura? Não tenho. A tua comissão ela é em parceria ou é somente para você? É somente para você? Tá, show de bola. Então vamos lá. Primeira coisa que eu tô te dando a minha opinião. Eu conversaria com o proprietário para ele te dar uma exclusividade para você criar um marketing para isso. Até porque não é obrigação dele fazer isso, porque o teu marketing é pessoal. Tudo bem, mas como você está iniciando, é preferível que você tente uma parceria, porque você vai estar investindo e para que você não crie aquela expectativa e depois se frustre. Até porque a gente está no meio da gravação, te cobrei para fazer, criamos o vídeo, tô na edição, tu liga para mim e fala assim, vendeu. E não durou nem o tempo de edição. Ela me ligou no outro dia falando, Gili, vendeu.
E aí eu falei, isso é a importância de você criar conteúdo que vai te gerar uma autoridade. Ah, não quer vender um produto? Quero vender um produto. Então, como é que eu faço um vídeo de produto? Vai lançar um empreendimento de vocês de 2 torres. Eu tenho a possibilidade de vender lá 20 empreendimentos. Ali eu aplico o meu investimento para poder criar um marketing. Por quê? Porque eu tenho a possibilidade de vender muito mais. Ainda que tenha muito corretor vendendo, eu tenho uma possibilidade de vender muito. Agora, um de terceiro, eu vou lá e aplico todo aquele valor em cima do terceiro sem uma garantia de exclusividade, eu posso correr o risco de nem sair a campanha no ar e já perder. Então, essa é a importância de cuidar com o conteúdo, entendeu? E outra coisa, acho que é um estágio de venda, né? O de terceiro ou pronto. Então, quem foca em lançamento, ele já está trabalhando dentro de uma estratégia. Uma estratégia de expansão, uma estratégia de valorização e vende e depois revende. Quando vai vender o de terceiro, eu até entendo que, altos vídeos, né? Muita coisa boa, mas é outro perfil de produto para vender. Sim. Então, assim, na planta e pronto. E, inclusive, acho que se o cara for trabalhar com um, não deveria trabalhar com outro e vice-versa. Para ele ser realmente especialista, né? E naquilo que ele vende. Porque o pessoal fala, hoje, vou vender na planta. Cara, é uma estratégia de abordagem. Eu vou vender pronto, é outra estratégia. São 2 públicos diferentes, né? O cara do pronto, geralmente, ou ele, claro, às vezes alguém que está precisando, tá, o cara vem com uma outra linha de preço, ou é o cara que quer ser usuário final. Sim. Aí muda completamente, né? Já muda, E isso é um posicionamento que a pessoa tem que tomar desde o início. Por isso que até hoje tu conversa, tá lá a pessoa lá no corretor, tá lá assim, né? Especialista em lançamento. E é justamente sobre isso, se ele não escolher o foco, sabe qual é a diferença de tu falar assim, qual é a produtora que vende vídeo normal e vídeo de posicionamento? Eu mudei somente isso. Na hora que eu vendia, eu iniciei como todos iniciam, falando assim, eu vou fazer vídeo de evento, eu vou fazer videoclipe, eu vou gravar vídeos para empresa, até o ponto que eu entendi o seguinte, calma, eu estou vendendo para todos, só que eu não estou conseguindo performar. Por quê? Porque eu não estou falando a linguagem exclusiva daquele cliente. Ou eu entendo que para poder vender para negócios eu preciso falar a linha do negócio, para banda é completamente diferente, que para evento é completamente diferente. Então eu larguei tudo. Eu falei o seguinte, não, eu vou lidar somente com posicionamento de empresas, de negócios, e o lado do videoclipe, mas apareceu um videoclipe para mim. Eu passo para um colega meu. Apareceu um evento, eu passo para um colega meu. Como já aconteceu de eu passar tu participa evento, da estratégia, mas tu tem alguém para te ajudar a produzir. E eu já passei conteúdo para colega meu fazer de evento, que depois a parte de negócios ele não lidava e ele passou aquele cliente para mim. Entendi. Entendeu? Então assim, vai unindo um com o outro. Eu não preciso querer abraçar o universo para poder vender, para poder ter resultados. É tentar ser mais especialista, inclusive, né? Tipo, se posicionar também em relação àquilo que tu faz bem. E assim, outra coisa, quando eu crio um conteúdo, é interessante as pessoas pensarem que eu preciso medir a minha régua e a partir dali eu ter o cuidado e a responsabilidade que eu não vou entregar menos que aquilo. Então, assim, quando eu vou gravar um conteúdo, eu errei na hora de gravar. Não, deixa ali que eu errei na hora de gravar. Não, calma aí, cara. A minha audiência, o meu público, se eu falo com ele naquele formato, eu não posso gerar uma informação errada para ele ou correr o risco de passar uma informação ali que está inadequada. Não custa eu refazer para poder criar, porque eu já coloquei a régua aqui em cima. Então, esse cuidado com a responsabilidade do conteúdo que eu gero, hoje tu conhece o Alfredo Soares próximo um do outro. Tu não vai ver ele gerar um conteúdo que vai queimar o nome dele, porque assim, para poder criar uma confiança, tu leva anos. Para ganhar confiança, para perder nas redes sociais em época de cancelamento, é um estalar de dedo. Então, não é porque eu estou me posicionando muito bem que eu tenho a liberdade de ir lá e criar um conteúdo, por exemplo, ou às vezes enchendo a cara ou fazendo alguma coisa, achando que aquilo ali mas é uma média de brincadeira. Mas o teu cliente está ali do outro lado analisando. Ele está te... Só avaliando, entendeu? E o bacana é ter alguém para te auxiliar nesse processo, porque a gente não é bom em tudo. Né? A gente é bom em algumas coisas e a gente tenta potencializar aquilo que é. Então, para nós é muito importante saber que a gente tem pessoas que fazem isso. Porque às vezes nem sempre... Às vezes a gente vive num mundo, né, onde a gente não percebe o quanto, no geral, todo mundo avalia e olha. Então, eu não sou uma pessoa boa para fazer avaliação, né, de como está o conteúdo ou não está o conteúdo. Eu tenho vontade o tempo inteiro de, às vezes, se for colocar alguma coisa, uma brincadeira ou tal, né, porque a gente acredita que a gente está num ambiente ali
seguro, que é amigos e tal, mas não é mais isso. Na verdade, é o teu jornal para com o mundo. É o novo site, Né? né? É aquela coisa assim, se eu entregar pouco, se eu entregar muito e entregar tudo que eu estou fazendo, beleza, alguém pode até me analisar de forma correta, mas ele vai recebendo isso em pílula. A pessoa não pega hoje, abre o teu Instagram e diz, eu vou olhar desde o primeiro post para me conhecer com quem eu estou lidando. É isso. Ele começa de olhar dali para frente. Te olhar dali para frente. Então, tu tem que ter uma comunicação que seja não tão flutuante para justamente tu... E o teu último conteúdo sempre tem que ser melhor do que o teu primeiro, porque é o que você mencionou, ele vê de cima para baixo. Ele não vai rolar o teu perfil até 2015. E até acontece algumas pessoas fazerem isso, parece até um... Quando eu conheci a Aline, eu fiz isso. O pior é que tu entra lá no teu... Mas só foi com uma pessoa, não tive paciência para maneira. Não, mas já tinhas um objetivo em mente. Quando tu abre as tuas notificações e a mesma pessoa curtiu tudo, já percebesse isso? E aí tu olha assim, nossa, mas ela curtiu um post de 2015? Então alguma coisa tem aí. Sim. Agora, geralmente o teu cliente... Aí é alguém que está realmente interessado em saber quem tu é e tal, mas é uma coisa pontual, mas no dia a dia não é o que acontece. Não, o teu cliente e entender também que, por exemplo, as plataformas que eu atuo hoje, olha só que interessante, eu peguei um corte do Master que eu fiz lá e eu botei no Instagram e no TikTok. E entender que as plataformas existem e cada uma tem uma abordagem diferente. O meu corte no Instagram deve ter dado umas 3 mil visualizações. O meu corte no TikTok, em menos de um dia, passou de 100 mil. E aí assim, mas por que é tão diferente um do outro, Gili? Eu considero que o TikTok hoje ele é um conteúdo que agrega muito no lado educacional. Sim. Então, eu tenho muito mais o lado educacional, gerar conhecimento, e o meu Instagram eu tenho um público mais seleto, conversão, vendas. Mas isso é algo legal de se pensar que quando eu quero brand, eu quero até expandir minha marca, meu posicionamento, o TikTok pode me auxiliar demais. Mas não vem diretamente lá. Não, mas eu tô gerando conhecimento para lá, entendeu? E como é que tu enxerga o TikTok hoje? Que era algo que no começo que era meme e dancinha. Como é que ele tá hoje na tua visão? Hoje é uma plataforma de negócios... Eu digo porque o começo dele ele foi muito linkado à não geração de conteúdo, mas sim ficar replicando aí... Sim, não tinha tanta conversão ali voltada para mim de negócios, né? Isso. Hoje o TikTok, particularmente, eu vejo como uma ferramenta de negócios, assim, excelente. E por que eu te falo isso? As minhas conversões... Eu já fiz venda pelo TikTok, não pelo TikTok, mas assim, veio através do TikTok, que parou no meu Instagram e me chamou no direct do Instagram porque viu um conteúdo meu lá. Ele foi te confirmar. Justamente. Então, assim, o TikTok hoje ele tem um algoritmo um pouco diferente. O Instagram, ele pega o teu conteúdo dentro da tua comunidade ali e ele manda. Conforme vai performando, ele vai mandando para mais pessoas. O TikTok, ele pega o teu conteúdo na hora que tu bota e larga. E ele expande aquilo dali. E se tiver mais adesão ao conteúdo, ele joga para mais pessoas. Então imagina, quando eu quero viralizar um conteúdo... Então é comum, por isso que é comum tu ter, às vezes, 50 mil seguidores no Instagram e ter 1 milhão no TikTok, porque... eu tenho 42, eu acho, no TikTok, 42 mil e tenho 10 mil no Instagram. Sim. Porque a alavancagem é diferente. Só que as pessoas não vão pro TikTok acreditando que é muito memezinho. Não, calma aí. Você tem a liberdade, como o Instagram também te dá, de escolher tirar o que não te interessa e deixar. E as pessoas também têm essa liberdade de fazer isso, essa escolha. É que tu não é obrigado a ir no flow lá, né? Não. O meu conteúdo, particularmente, eu gosto muito de consumir negócios. E eu gosto de consumir aquelas polícia rodoviária na fronteira, sabe? Então, pra mim, o algoritmo já entendeu que funciona daquele jeito. Tá viajando muito ou não? Não, mas é pra poder ver ficar se tem de operação, olho. né? Quando vai buscar alguma coisa importada, é bom. Ou pra avisar algum amigo, né? Mas que nem aqueles grupinhos de WhatsApp de Blitz, não? Eu não tenho esse. Tens esse, não? Mas assim, é interessante que o algoritmo faz uma leitura particular. Ele não faz uma leitura massiva de uma comunidade, ele faz do teu conteúdo. Então assim, quer começar a alavancar os teus conteúdos, utiliza a plataforma do TikTok, porque a conversão de seguidores pro Instagram vai acontecer. Entendi. O problema é que as pessoas na verdade é um pré-filtro. Quem gostar, capaz, né, vai buscar lá para realmente eu sinto que tem um público de consumo diferente. Mas o TikTok ele tem uma expansão enorme para conhecimento. Por exemplo, vender no TikTok, eu não sinto vender diretamente. Vender um imóvel lá no TikTok. Eu gero mais o conhecimento, dá muito mais engajamento do que eu botar no Instagram. Agora, no Instagram, particularmente, eu sinto uma plataforma onde
eu faço uma conversão direta de venda. Até porque é como se fosse a gente trabalhar com públicos que já estão mais selecionados para compra e o público ainda está entrando no início do funil, entendeu? Mas as duas plataformas são excelentes. E o YouTube é uma terceira ferramenta que as pessoas não pensam, que é o seguinte, onde é que está a linha de conhecimento? Quando eu vou para o YouTube, eu pesquiso, eu vou atrás. O TikTok e o Instagram, eu prospecto, eu chego até o cliente. E o YouTube, eu vou atrás do conteúdo, entendeu? Pensando em visualização, TikTok entrega 10. Muito mais. Instagram entrega em 4, 3 e o YouTube 1. Isso. Até porque são conversões bem diferentes. Sim. Sabe como é que eu direciono isso? Quando tu vai comprar um carro, o que tu faz? Tu olha um anúncio dele, aí tu vê a foto. Depois, então, imagina que quem se tu olhar quantas visualizações do anúncio de um vídeo e quantos acessaram o site da montadora... É isso. E assim, ó, quando tu pega, por exemplo, tu pesquisa, imagina que a plataforma, o Instagram, ele é o momento de tu comprar o carro. Eu cheguei, prospectei, tô lá vendo o carro, começa a ver o perfil, olho um carro, gostei e tal. Aí o que eu faço depois? Eu vou lá e procuro a opinião do dono. E a opinião do dono, sem que eu perceba, eu tô vendo um vídeo de 30 minutos falando sobre aquele carro. Às vezes eu podia botar para frente para ir no final, mas o desejo de adquirir aquele produto faz com que eu pesquise muito mais sobre ele. Sim. Então, gerar conteúdo para o YouTube, por que um podcast no YouTube ele performa bem? Quando ele tem uma linha de transmitir conhecimento, eu tenho uma liberdade de ir lá aprender. Agora, o Instagram, o que seria o melhor conteúdo para poder gerar para o Instagram hoje? Quando a gente vai gerar um Reels, vou pegar o exemplo de vocês. A gente entrega uma parte da promessa no início, então a gente cria hoje... preciso vender um empreendimento. Só que aí eu vou vender frente mar. Será que frente mar justamente é o que vai atrair? Não, porque o meu público eu quero investidores, Gil. Então eu vou falar com o investidor. Apartamentos frente mar por menos de 1 milhão. Eu botei 2 em um só. Depois eu vou gerar naquele e-mail, porque as pessoas não entendem que eu posso em 3 segundos sair daquele vídeo. Sim. Agora o Instagram te dá a possibilidade de gerar a barrinha até o final. Quando eu crio um conteúdo sem pensar em criar um conteúdo de qualidade durante o vídeo todo, eu faço com que o cliente entenda que eu pare ele, porque em 3 segundos eu paro ele. Para ele poder querer consumir até a parte que ele não vai gostar. O que eu crio como estratégia hoje? Eu vejo que é bem comum, né? Um pequeno corte do próprio vídeo que às vezes é o que a gente usa nos cortes. Mas num vídeo de corte venda... do corte. Num vídeo de venda eu boto uma entrega da promessa no início. Durante o meio, eu explico para ele como ele conseguir aquilo. Então, às vezes, através de uma conta, de algo que eu sei que ele não pode perder. E no final, eu entrego o ouro. As pessoas têm o costume de entregar a promessa no início e ir direto para o ouro. E aí, o cliente vai lá e arrasta e para lá. Só que no nosso conteúdo, se ele for até o final, ele perde o meio. E o meio para ele é para ele chegar no final. Então, toda a estratégia está do início até o final. Se eu crio um conteúdo hoje só pensando em, vou criar aqui os 3 segundos, o cliente arrasta e sai fora. Sim. E tu imagina que quando tu gera um conteúdo, as pessoas acho que nunca fizeram um cálculo como esse. Eu vou botar um vídeo agora na internet aqui, 8 horas da manhã. Quantos milhões estão postando naquele mesmo momento? Quantos concorrentes seus estão postando naquele mesmo momento? E você vai dividir aquela tela ali. Porque tu vai fazendo isso aqui, né? A partir do momento que alguma frase te parou, tu para. Sim. E aí tu consome. Então, essa briga diária, as pessoas não entendem que quanto mais objetivo eu for, quanto mais foco eu tiver em falar com aquele público em específico, melhor vai ser para mim. Eu sei que eu vou perder muita gente. Por exemplo, eu tô falando para investidor, para comprar frente mar. Eu não tô falando com o morador. Se eu querer falar com o morador, eu vou criar um conteúdo para o morador. E aí, essa linha tu vai aprendendo a se posicionar, tu vai entendendo que o teu público ele precisa ter uma linguagem e que você não vai conseguir falar com todos. A gente não pega uma marca, vamos ver uma marca de carro de luxo que vai falar com qualquer público. Eu não posso vender apartamento de 1 milhão com propaganda Minha Casa Minha Vida. Por isso não tem que estar preocupado com quantos tu vai atingir, mas atingir as pessoas certas, né? E assim, isso é uma coisa que as pessoas têm essa leitura, né? Eu tenho 500 seguidores, 1000 seguidores. Se a gente colocar aqui 500 pessoas aqui dentro, meu Deus. E outra coisa, nem todos os teus seguidores que tem lá tem 100 mil seguidores. Sim. A Malu Perini, do Bruno Perini, eu acredito que agora ela deve estar perto de 1 milhão, não sei, não estou acompanhando ela, mas assim, quando ela tinha 100 mil seguidores, ela tinha uma conversão no stories dela absurda, que às vezes um player de 1 milhão não tinha. No entanto, que quando ela postava um curso dela, ela vendia muito mais do que alguém que tem 2 milhões de seguidores. Porque a quantidade não é conversão.
Eu segui o Eduardo porque eu gosto do conteúdo dele, não é o que vai fazer eu comprar. Eu posso querer te seguir só porque tu compartilha conhecimento. E que daqui a pouco eu vou replicar pra passar o meu cartão contigo, eu já não tenho interesse em entender. Porque assim, eu não tenho a segurança de passar o cartão. Eu tenho, cara, eu gosto do conteúdo que ele gera para mim. E o corretor de imóveis, ele fica trabalhando nesse lado superficial. Ele fica gerando um conteúdo superficial, ele transforma o perfil dele num layout de fotos de empreendimentos que as pessoas hoje não querem mais ficar vendo aquilo dali, e ele se esquece que o cliente, para poder pagar, para poder comprar, ele tem que sentir segurança através daquilo ali. Não é ele olhar uma foto do empreendimento. Eu não vendo um fã mostrando uma foto do fã. Eu vendo um fã conversando com o meu sogro, que é rentabilidade, ou com o Giliard, que é alavancagem. Então assim, ou eu entendo que eu preciso falar com ele dessa forma, ou com certeza eu vou entrar ali dentro, vou ficar meses e meses e não vou ter resultados, entendeu? Ô Gili, hoje, se tu pudesse deixar um recado aí para os nossos masters, né? Hoje tu conhece vários deles, tu sempre tá ali com a gente, e também para os corretores em geral, o que tu indicaria para alguém dizer assim, cara, eu quero começar a me posicionar hoje, eu quero mudar hoje minha forma de atuar, minha forma de fazer. Tu até passou, poxa, né, queria um conteúdo, não piora, não melhora, faz, mas no básico, né, sem o que hoje entende que não tem condição, que não pode começar, porque eu não posso contratar o Gili para fazer um contrato mensal, eu não posso contratar um videomaker para fazer algo. O que ele deveria buscar hoje para... Eu vou dividir em duas etapas. A primeira eu vou utilizar porque não existe fórmula mágica, mas para poder iniciar do zero é não se conformar com a realidade. E não se conformar com a realidade não é ter vergonha. Tá. Porque não se conformar é eu pegar a ferramenta que eu tenho hoje, meu celular, qualquer coisa, e utilizar aquelas ferramentas para sair daquele lugar. Vergonha é eu querer ser alguém que eu não sou dentro da realidade que eu tô hoje. Bem. Então assim, as pessoas confundem isso, sabe? Eu não me conformei com a minha realidade para sair de onde eu estava. Eu não saí de uma família rica para poder chegar onde eu tô. Eu não me conformei. E eu usei as ferramentas que eu tinha. Eu não tinha celular nem câmera. Eu contratava alguém para fazer para mim. Então, assim, primeira coisa, quer começar a aprender a se posicionar, faz uma leitura do teu perfil e entende se você compraria de você. É a primeira coisa. Se você vendesse, se chegasse alguém que tem aquele mesmo perfil, te oferecesse um apartamento, um imóvel na planta, você compraria? Porque se você não sentir segurança em alguém que tem um perfil igual ao teu, então você já está transmitindo errado. Segundo, abrir uma caixinha de perguntas nos stories e fazer a seguinte pergunta. Quando você ouve o nome Giliard, qual é a primeira coisa que vem à tua cabeça? Deixa as pessoas falarem. É difícil, porque vai acontecer no início o seguinte. Giliard, gente boa. Giliard é meu amigo, querido, toca muito bem, sabe fazer bons vídeos. Isso tem que começar a mudar. Tem que ser o seguinte. Pô, é um cara que sabe falar do mercado imobiliário, é um cara que me gera segurança para poder comprar. Esse cara entende tudo do mercado imobiliário. Quando eu começar a fazer essa conversão, eu estou entendendo que eu estou indo para o caminho certo. Porque isso eu não preciso de dinheiro. E eu tenho uma ferramenta gratuita ali na mão. Segundo, vou gravar um vídeo, não tem condição de ter uma luz. Não é um problema quando você tem uma janela na sua frente, que você consegue utilizar a luz do sol, que é a melhor luz que tem. A gente tem uma luz aqui em cima simulando a luz do sol. Sim. É a melhor qualidade. Depois, vou comprar um microfonezinho. 20, 30 reais tem lapela para vender no Mercado Livre. Quarto, não entendo sobre mercado imobiliário de contas. Entre em contato com o Eduardo, entre em contato com a Alejandra, com a Santer, ou na sua cidade onde você está. Quem está pronto aí para... Pede os conteúdos que você precisa, que você necessita, para você estar bem, para que você esteja bem municiado de informações, para você gerar aquilo ali. E o quarto é você entender o teu público e falar direto com o teu público. Eu não preciso abrir uma câmera aqui e querer falar com o mundo inteiro. Mas eu posso abrir aqui agora uma câmera e falar o seguinte... Você está com dificuldade de se posicionar e receber e aprender a ter resultados? Eu posso te ensinar aqui agora. Já parou para pensar, quando tu olhar para o teu Instagram ali, se você está confortável com aquilo, eu estou falando diretamente com uma pessoa. E aí é uma dica que eu dou, porque as pessoas elas têm dificuldade, eu tenho dificuldade de aparecer no computador, na câmera. Cara, faz o seguinte, vira a tela do teu celular para trás, não se olha, não fica se analisando. Presta atenção no conteúdo. Cria um roteiro base para você seguir, não vai te deixar engessado. O roteiro vai fazer com que você não perca o fio da meada. Olha só que interessante. Se eu falasse para ti assim, Eduardo, fala sobre a Santer em 3 minutos. Você vai falar para mim alguém, pô, 3 minutos é muito pouco, Gil, para poder falar da Santer. Quando tu criar o roteiro para 3 minutos, eu vou falar para ti assim, ó, agora diminui isso para 1 minuto. Tu vai falar que não tem condição, aí tu conseguiu. Aí no final eu falo para ti, então agora me fala em 5 segundos.
Se você conseguiu de 3 para 5, quer dizer que em 3 minutos está enrolando demais. Sim. Então, assim, o tempo de duração do conteúdo não é o que vai transmitir segurança para o teu cliente. Não enrola o teu cliente. Não enrola. Fala o que precisa ser falado, transmite com autenticidade, com verdade. Eu não preciso enrolar o meu cliente para poder ganhar e fazer uma venda para ele. Eu só preciso ser eu. E o meu cliente, ele tem que confiar em mim, entendeu? E à medida que vai passando o tempo, a experiência, né, ela vai trazendo essa adequação, né? Até a persona que tu atende, a forma que tu atende. Não adianta, vamos lá, se chegasse para ti e falasse, eu vou fazer um branding de marca, vou gastar 100 mil contigo e vem aqui, Gili, me faz esse vídeo, eu sei que tu está começando, eu vou te ajudar. Sim. O que tu ia entregar? Esse é um problema justamente sobre isso, entendeu? E eu não tenho coragem de vender alguma coisa que eu não agregue. Isso que eu falo pra ti, entendeu? Então, assim, agora, isso eu tô falando lá em 2016, é isso? Sim. Era uma posição. Hoje, eu posso fazer isso que eu sei que tu vai entregar. Justamente. Então, assim, é um trabalho, né? A cada dia que passa, tu vai se aprimorando. E eu vou trabalhar com um cliente, que é uma coisa que o corretor de imóveis ele tem que ter, que é o seguinte: não engana o teu cliente, não força. Eu aprendi uma coisa que eu acho sensacional. As pessoas imaginam que lealdade é simplesmente eu forçar o meu cliente a querer comprar o meu produto, o meu serviço. Cara, lealdade é tu dar a opção de escolha. Não é estar com ele, é deixar claro... Isso, tu dá a opção de escolha e ainda assim ele ter as escolhas dele e ele voltar e falar, não, eu quero fechar contigo, porque o teu é melhor. Sim. Isso pra mim é satisfatório. E aí é uma pergunta que eu fiz nos stories e até deixar aqui para os corretores, que é o seguinte: como você venderia um imóvel hoje sem apresentar uma única imagem? É a melhor linha de posicionamento. Como é que tu concretizaria uma venda, um negócio, sem apresentar uma única imagem desse teu empreendimento? E aí eu fiz essa pergunta e muitos não me responderam, ou não sabiam, vamos tomar um café que eu te explico. E a resposta é: quando tu tens autoridade, eu chego para ti e falo assim, ó, ali na frente do Beto Carreiro vai sair um empreendimento, eu tenho 30% para vender agora, que eu nem sei como é que vai ser o empreendimento. Mas eu consigo agora um valor para ti. E o meu cliente falar assim, ó, pode comprar. Eu vou querer. Por quê? Porque a segurança que eu gero nele é tão alta, ele não está comprando um empreendimento, ele está comprando o que eu estou gerando para ele. Então, mas porque tu construiu autoridade. Isso aí. Vender sem mostrar uma imagem é através da minha autoridade, entendeu? Justamente sobre isso. Show. Gili, queria poder ficar mais 1h30, né? Deve ter dado 1h10 por aí. Aí eu acertei de novo. Acho que eu vou ficar bom disso aí. O teu celular vibra quando chega a dar 1 hora, 1h10, porque tu fica levando nesse limite? Não, é a pálpebra. A pálpebra começa a balançar. Cara, brigadão, né? Pô, bacana a gente poder compartilhar um pouquinho daquilo que a gente vive todos os dias, né? Eu acho que dentro dos materiais, os desafios, né, que a Santer te passa, tenho certeza que tu vem num caminho aí cada dia mais promissor e desejo aí que tu crie muitos materiais bons, né? Cada vez mais surpreendentes e sempre fazendo com que a gente consiga aí ser aí ter um posicionamento melhor, né? Que é assim que eu te vejo, não só alguém que gera conteúdo com autoridade, mas que ajuda as pessoas a aprenderem sim como construir autoridade. Então, manda teu recado aí para os nossos amigos do Master e vamos para a próxima. Cara, em primeiro lugar, mais uma vez aqui agradecer pelo que a gente teve aqui, esse bate-papo. O fato de ter a confiança do cliente, de entender que a gente gera para ele o conteúdo baseado em cima de estratégia e ele confiar em fazer para nós é o que realmente motiva a gente continuar. Né? Ir lá e passar para ti um conteúdo e ser boicotado. Pelo contrário, a gente está tão alinhado que a gente passa e fala, cara, bots para poder rodar, é isso que a gente quer. Então, essa confiança que gera é através desse tempo que a gente vai criando juntos. E para os corretores do Master é o que eu falei, cara, não precisa tu ser uma cópia de um corretor que tu olha e tu fala assim, nossa, se eu for ele eu vendo. Pelo contrário, eu não sou uma cópia de grandes produtoras, eu tenho produtoras que se for falar em relação ao orçamentos vão ser muito mais altos que os meus, mas o meu posicionamento hoje diante do meu cliente é simplesmente verdadeiro. Eu não preciso forçar o meu cliente a comprar e eu não preciso fazer com que eu crie um estereótipo de, nossa, faz com Gili porque vai dar certo. Não, eu sou muito honesto. Se tu tens dinheiro para poder investir hoje, eu vou falar para ti assim, se vale a pena tu investir comigo nesse momento ou se você pode iniciar do zero, porque eu prefiro ver um cliente muito bem
e depois ele ter a condição da gente caminhar juntos, do que eu passar para ele botar a régua dele cair em cima e depois ele não ter a continuação porque ele não consegue segurar a ponta. Então, cara, corretor de imóveis é só ser você. Se você for você, certamente já vai ser diferente de outras pessoas e vai chamar a atenção. Acho que seria isso. Show. Obrigadão, pessoal. Próximo podcast estaremos aí novamente. Aí com o Gili novamente, mas por trás das câmeras. Por trás das câmeras. Valeu, um abraço. Valeu, turma. Tchau, Valeu. Tchau.